Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao pastor Antônio Lisboa, da Igreja Nova Aliança, aqui em Goiânia. Estive me reunindo com os irmãos lá na Igreja Nova Aliança, tomando a Santa Ceia, no último domingo próximo passado. Pastor Antônio Lisboa é um homem de Deus. E ele tem um canal no YouTube chamado Academia da Graça. Nesse canal ele tem pregações, tem estudos bíblicos, tem aconselhamento. Siga ele lá no Academia da Graça. Muito bem, meus queridos. O título do vídeo é O Cristão Não Vive Sem Lei. Por que eu estou tocando nesse assunto e por que eu escolhi este título que é provocativo? Porque a Igreja Adventista, ela afirma exatamente isso aqui, só que ela não sabe explicar, ela confunde as coisas, ela traz Moisés de volta à cena, e se esquece de Jesus ao falar sobre a lei. E quando ela procura falar sobre lei, isso constitui-se apenas num pretexto para que ela possa introduzir a questão do sábado para o mundo. A Igreja Adventista pensa que o evangelho que ela tem que pregar ao mundo é a exigência da guarda do sábado enquanto selo sem o qual ninguém será salvo. Por isso esse assunto é importante. Se a gente observa, como nós vamos fazer agora aqui, através da leitura da Palavra de Deus, se a gente observa o que Paulo fazia quando ele adentrava aos sábados nas sinagogas, por onde ele passava, onde havia sinagoga, no sábado lá estava Paulo, pregando, persuadindo judeus e prosélitos. Mas qual era o tema central de Paulo? Vamos ver? Vamos descobrir? Começando com Atos capítulo 13. Eu vou ler os versos 38, 39 e 43. Aliás, deixa eu começar por Atos 13, do 26 ao 33. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, onde? Nas sinagogas, né? Cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. Perceba a preocupação de Paulo pregando na sinagoga. Ele fala sobre Jesus, sobre o que os habitantes de Jerusalém, que segundo ele não conheciam as profecias, não conheciam a Bíblia da época, fizeram com Jesus, mas ao fazerem aquilo com Jesus, ou seja, condenando-o à morte, eles cumpriram as profecias. E o fato de isso ter acontecido de acordo com as profecias indicava que Jesus era o Messias prometido. Quer dizer, esse era o tema principal de Paulo. Falar sobre Jesus, sobre a sua vida, especialmente sobre sua ressurreição. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês, ainda em Atos 13, versos 38, 39 e 43.
Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Remissão de pecados para os judeus. Por meio de quem? De Moisés? Não, por meio de Jesus Cristo. 39. E por meio dele, Moisés? Não, Jesus Cristo. Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Você quer a mesma coisa, dar um tapa na cara de judeu, ainda mais dentro da sinagoga? Imagine como ficavam muitos dos judeus que ouviam Paulo falar. 43. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Vejam que Paulo pregava, e ao pregar o Espírito Santo fazia obra de convencimento em muitos dos judeus e prosélitos que ouviam Paulo e Barnabé. O Espírito Santo fazia uma obra sobre muitos. E sobre estes, Paulo, depois de pregar para eles o evangelho da graça de Jesus Cristo, não uma letra da lei de Moisés, olha o que o texto diz: os persuadiam a continuar firmes na letra da lei de Moisés? Não, na graça de Deus. Vejam como isso é importante. Atos 14, versículos 1, 3, 21, 22 e 27. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Olha como o Espírito Santo estava trabalhando dentro das sinagogas dos judeus, quando Paulo pregava. Verso 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Palavra da sua graça. 21 e 22 aí de Atos 14. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na letra da lei de Moisés? Não, firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Verso 27. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Veja, estão percebendo a centralidade, a tônica, aquilo que mais importava para Paulo em suas pregações? Vocês conseguiram assimilar tudo isso aí que eu estou mostrando para vocês? Ou seja, o ministério de Paulo foi marcado pela ênfase sobre Jesus, seus ensinos, seus mandamentos e sua ressurreição. Quando pregava para judeus e seus prosélitos, de acordo com a leitura que nós fizemos, procurava persuadi-los de que tudo o que os profetas antigos escreviam sobre o Messias vindouro se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Era isso. Olha outros textos aqui em Atos, que vão nesta mesma direção, disso que eu estou falando. Atos capítulo 18, 4 e 5. Todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Veja a centralidade da pregação de Paulo, a tônica dos seus sermões, dentro da sinagoga aos sábados. Paulo não queria exaltar a letra da lei mosaica para os judeus dentro das sinagogas. Ele falava de Jesus Cristo. Ele falava de seus ensinos. Ele falava sobre a fundamentalidade da fé e da graça de Deus manifestados em Jesus. Atos 19. Versículo 8 primeiro.
Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. A respeito do reino de Deus, não sobre a letra de Moisés. Paulo não era sal dentro do saleiro. Não era isso que ele fazia. Ele procurava sinagogas porque nas sinagogas ele tinha oportunidade de encontrar pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus e que não haviam entendido as profecias antigas acerca do Messias vindouro. E o Messias vindouro, que chamou Paulo, separou Paulo para este ministério, pregar o seu evangelho, era esse a quem Paulo anunciava. Verso 17 de Atos, capítulo 19. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Viu? O nome de Jesus era engrandecido. Onde mesmo? Dentro das sinagogas dos judeus. Tinha que estar realmente ungido com o Espírito Santo para poder fazer o que Paulo fazia. Verso 20 aí de Atos 19. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra do Senhor, não a letra da lei de Moisés. Capítulo 20, versos 20, 21 e 24. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento, fé em Cristo. Arrependimento do que mesmo? Lógico, dos seus pecados. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não para falar da letra da lei de Moisés, mas para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Verso 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. É a palavra da graça que tem o poder para edificar e produzir herança entre todos esses que estão sendo santificados por essa mesma palavra. A igreja adventista, será que a igreja adventista nunca entendeu isso? Aí vem a igreja adventista e diz, está vendo como Paulo guardava o sábado? Onde havia sinagoga, ele estava lá dentro da sinagoga guardando o sábado na sinagoga. Então é o sábado que nós devemos guardar. Veja, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a questão de guardar o sábado pura e simplesmente como um dia de adoração, de comunhão com os irmãos, de oração, de meditação na palavra, e a diferença de guardar o sábado enquanto selo de Deus sem o qual ninguém será salvo, dentro da igreja adventista. Há uma grande diferença. Gente, eu falei sobre a centralidade das pregações de Paulo, a tônica dos sermões de Paulo, qual era o objeto principal dos sermões de Paulo: Jesus, fé, graça, evangelho, arrependimento, reino de Deus. Acontece que para os judeus endurecidos, empedernidos pela incredulidade, o que Paulo propunha-lhes era uma ruptura radical entre Moisés e Jesus. Veja, quando Paulo pregava, muitos criam e se convertiam, mas outros muitos se tornavam cada vez mais empedernidos, endurecidos. E aí eu me lembro daquela
daquele dito que diz o seguinte: o mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. Atos 18, 12 a 15. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Não é exatamente o que a Igreja Adventista nos acusa de fazer, nós que não pertencemos às suas fileiras? Somos cristãos. A tônica dos nossos sermões é Jesus, a sua ressurreição, fé nele, graça dele, justificação por meio dele, salvação por meio dele, remissão de pecados por meio dele. É justamente o que a Igreja Adventista faz conosco. Estes homens, nós, que pregamos o Evangelho verdadeiro. Eu estou parafraseando a palavra. Estes homens querem persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Eles não guardam o sábado. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas, como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. É interessante o que Galho diz aqui para os judeus. Não? Olha, essa é uma questão que tem a ver com vocês. Eu estou fora dessa história de ficar discutindo essa questão de lei de Moisés com vocês. Resolvam vocês essa questão. Atos 21. Abram aí. Atos 21. Primeiro a gente lê os versículos 20, 21 e 24. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados que você, pessoal lá de Jerusalém falando com Paulo que estava lá, eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Está vendo o que os judeus diziam acerca de Paulo? É isso aqui, ó. Olha, esse Paulo, ele está ensinando todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Paulo não está pregando o evangelho, não, porque ele não está falando sobre sábado, ele não está falando sobre circuncisão, sobre dias de festa, lua nova. Ele não está falando nada disso. 27 e 28. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província... Aliás, eu fiquei devendo a leitura do verso 24 aqui de Atos 21. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Vejam a preocupação dos irmãos lá de Jerusalém em mostrar para os judeus que Paulo não era contra os judeus. O que Paulo estava lhes propondo não era uma ruptura entre Moisés e Jesus, mas que o próprio Paulo se conformava à letra da lei mosaica. E Paulo, no vídeo passado nós falamos sobre isso, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse posicionamento, essa postura de Paulo, essa estratégia de Paulo alcançar os judeus, né? Paulo se fazia como judeu. Guardava o sábado,
pregava nas sinagogas. Onde não havia sinagoga, ele buscava um lugar de oração e meditação da palavra. Mas com que propósito? Para dizer que o sábado era selo, sem o qual ninguém poderia ser salvo? Era essa a tônica dos sermões de Paulo? 27 e 28, aí, de Atos 21. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Esse é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Não é exatamente o que a Igreja Adventista diz contra nós, cristãos que não pertencemos às suas fileiras? Olha, o PC ensina por aí para que as pessoas sejam contra a Igreja Adventista e contra a lei. É isso que o PC está fazendo, é isso que ele está falando. Não deem ouvidos a ele. Ele está falando contra a nossa igreja, ele está falando contra a lei de Deus, ele está falando contra o sábado. Vocês estão vendo que, para uma parte dos judeus, o Espírito Santo fazia uma obra regeneradora. E em outra parte o Espírito Santo não agia. Eles se endureciam cada vez mais quando viam Paulo falar de Jesus Cristo. É necessário, irmãos que estão me assistindo agora, portanto, fazer uma distinção entre a natureza e propósito da letra da lei mosaica e a natureza e propósito da lei de Cristo. Lei de Cristo? Que negócio é esse? Lei de Cristo é a lei de Moisés, vai dizer a Igreja Adventista. Abram comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler 2 textos, 20 e 21. Para com os judeus, fiz-me como judeu. Está vendo por que Paulo ele se fazia como judeu? A fim de ganhar os judeus. Ele se fazia como judeu a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, no caso aqui, os prosélitos que se convertiam, ao judaísmo, como se eu mesmo vivesse sob o regime da letra da lei mosaica, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Perceba isso aqui, adventista. Paulo falando que ele não estava debaixo da lei de Moisés. Ele não estava mais debaixo da lei de Moisés. Não era propósito de Deus fazer com que Paulo saísse do judaísmo e continuasse o quê? Debaixo da lei de Moisés. Não é esse o propósito de Deus para vocês, adventistas do sétimo dia. Vocês nunca entenderam isso. Vocês querem ser cristãos ao mesmo tempo em que o que fundamenta a postura de vocês no mundo, a atitude de vocês no mundo, aquilo que normatiza a vida de vocês no mundo é a letra da lei. É a letra da lei. Não o espírito da lei. Não os princípios universais e imortais da lei. É a pura e simples letra da lei. O que vocês têm para oferecer ao mundo, Igreja Adventista, senão a exigência da guarda do sábado enquanto selo sem o qual ninguém será selado e salvo dentro da igreja. 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Veja, cristão não vive sem lei. Mas não é a letra da lei de Moisés que deve normatizar a minha vida. É a lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. É essa a lei sob a qual nós devemos estar para ganhar o quê? Os que vivem fora do regime da lei. A lei de Cristo. Então, há uma distinção de lei e lei aqui, de uma lei para outra lei. Lei de Moisés, lei de Cristo.
Há uma distinção aqui. Letra de Moisés é assunto vencido, validade vencida. Lei de Cristo não. É sob esta lei que eu devo me sujeitar. É a esta lei que eu devo me sujeitar. Então, ao ler esses textos aqui, você percebe a diferenciação que Paulo faz entre uma e outra lei. A respeito da lei mosaica, afirma que não estava debaixo dela, mas com relação à lei de Cristo, ele estava sob a sua, o quê? Jurisdição. Então, há uma lei cuja letra torna culpados todos aqueles que, por meio dela, buscam obter justiça diante de Deus. Romanos capítulo 3. Versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei não inocenta ninguém, porque não existe inocente no mundo. Ninguém vem a este mundo como inocente, como puro, como uma pessoa que está ali em cima de um muro moral ou espiritual. Não existe. Ninguém vem a esse mundo na condição de inocente. E a letra da lei, o que ela faz? Culpa. Verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É a lei que nos mostra o pecado. E quando ela nos mostra o pecado, o que acontece conosco? Somos condenados. Nos enxergamos agora como o quê? Como culpados. Então, há esta lei. Este é o papel da letra da lei mosaica. Agora, a Bíblia diz aqui embaixo, no verso 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Ô igreja adventista, a Bíblia está dizendo que agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. E diz mais aqui, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, os escritos veterotestamentários já anunciavam que a justiça de Deus, lá na frente, por meio de Jesus, seria manifestada sem lei. Que lei? Sem a lei de Moisés, sem ela. É essa lei que não justifica. É essa lei que não justifica. Se eu tivesse que perguntar, olha, que lei é essa que não justifica? Olha aqui, Romanos 3, 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras. Como é que o orgulho, a soberba, a insolência, a prepotência de um judeu é quebrado? Como é que o orgulho de um adventista do sétimo dia, que se acha melhor do que os outros, é quebrado? Totalmente excluído. Por meio de qual lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Então existe a lei das obras que não justifica. É a letra da lei mosaica. Existe uma outra lei através da qual nós somos justificados. Que lei? Lei da fé, meu irmão. A lei da fé. A letra da lei mosaica, ela suscita a ira. Olha aí, Romanos 4, 15. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei suscita a ira. A letra da lei mosaica suscita a ira. Ira de quem? Ira de Deus. O que mais que ela faz, além de suscitar a ira de Deus sobre nós? 5:20 de Romanos.
A lei veio para que aumentasse a ofensa. É como se a lei fosse uma lupa que, incidindo sobre ela, avulta a sua ofensa. Quando você olha para a lei, você se vê extremamente culpado e condenado. Ou condenado e culpado. A letra da lei tem esse poder de fazer isso contigo. O que mais que essa letra da lei mosaica faz? Além de suscitar a ira de Deus, além de aumentar a ofensa. O que ela faz contigo? Olha o que Paulo diz. Aí mesmo em Romanos capítulo 7. Olha o que a letra faz. Romanos 7, versículo 7 em diante. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça. Veja, o 10º mandamento aqui, é o mandamento moral. Se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Outra coisa que a letra da lei faz com você, ela te mata. Ela te considera culpado, condenado, ela suscita a ira de Deus sobre você. E aquele sobre quem a ira de Deus cai, está o quê? Morto. Está condenado. É isso que a letra da lei de Moisés faz. Por que ela foi dada? Por que ela foi acrescentada? Em Gálatas capítulo 3, verso 19, Paulo diz assim, logo, para que é a lei? Olha, qual é a função da lei? O adventista, qual é a função da lei? É salvar? É justificar? Não, olha, logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ela foi acrescentada, a lei foi dada. Que lei? A lei de Moisés? Por causa das transgressões, por causa do pecado, até que viesse o descendente para quem se fez a promessa. Que descendente é esse ao qual Paulo faz referência? Jesus Cristo. Então Paulo não procura fazer uma ruptura entre Moisés e Jesus, pelo contrário. Ao dizer o que ele está dizendo aqui, que choca, ao dizer o que ele está dizendo aqui e que coloca as pessoas numa situação de culpa, condenação, sob a ira de Deus, onde os seus pecados se tornam muito visíveis, aguçados, engrandecidos, as pessoas sentem a necessidade de quê mesmo? De um Salvador. Então, Paulo não propõe uma ruptura radical entre Moisés e Jesus. O que ele propõe é o quê? Uma continuidade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, Paulo diz mais. Voltemos para Romanos. Acerca dessa lei de Moisés. Ele diz coisas maravilhosas acerca dessa lei de Moisés. Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Vejam como Paulo se preocupava com a questão da santificação. Mas ele sempre deixou claro que santificação não é causa de salvação. Santificação é o produto da salvação, é o fruto da salvação. Ninguém que é verdadeiramente salvo não passa por um processo de santificação. Ela só não é uniforme. Mas todo mundo que é verdadeiramente salvo passa por um processo de santificação. Ou seja, temos que vencer o pecado. Não é porque nos tornamos cristãos salvos, redimidos, completa e totalmente por Cristo Jesus, que agora a gente vai relaxar. O pecado não terá domínio sobre vocês. Por que mesmo que ele não terá domínio sobre nós? Por que ele não nos domina? Por que o pecado não se torna o nosso Senhor? Ele não continua sendo o nosso Senhor e nós seus escravos. Pois vocês não estão debaixo da lei. Qual lei? A lei de Moisés. Nós não estamos debaixo dela mais.
Por que eu não estou debaixo dela mais? Porque eu creio em Jesus Cristo. E eu estou, então, debaixo da graça desse Jesus maravilhoso. Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Veja, então Paulo, ele diz coisas maravilhosas para nós que cremos em Jesus. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés e nós já morremos para a lei de Moisés. Romanos 7, 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Que lei? Que lei é essa para a qual a gente já morreu para ela? A lei de Moisés. Já morremos para ela. Estamos livres dela. Não estamos debaixo dela mais. E aí? O que você quer mais? Agora tem um detalhe. Aqui em Romanos 3,31, você vê como que Paulo corria um sério risco de ser contraditado. E os adventistas gostam de pegar esses textos, especialmente esse que eu vou ler agora, para poder enfiar goela abaixo dos cristãos e dos gentios que estão hoje no mundo, a questão do sábado. Romanos 3,31. Anulamos então a lei por meio da fé? Você está vendo como a gente tem que guardar o sábado? Porque a lei não foi anulada pela fé. De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. O entendimento que o adventista tem desse texto aqui é justamente o contrário do que Paulo está afirmando. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. De que lei que ele está falando aqui? Lei de Moisés. Por que a gente, pela fé, ao invés de anular a lei de Moisés, a gente confirma, ou seja, a gente cumpre? Porque a gente tem fé naquele único ser humano que a cumpriu cabalmente e totalmente por nós. Então, Paulo, aqui, você percebe que ele não promove uma ruptura entre a lei de Moisés e Jesus. Pelo contrário, ele promove aqui uma continuidade da letra da lei de Moisés para a fé em Jesus. É a fé em Jesus que faz com que eu confirme a lei em mim mesmo, ou seja, eu cumpro a lei em mim mesmo. É desse modo que eu cumpro a lei. De que modo eu cumpro a lei? De que modo eu confirmo a lei? Com a fé. Não é tentando guardar a própria letra da lei, a letra da lei. Há uma diferença entre a letra da lei e o que a gente vai ver agora, que é o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz em Romanos 10, 4. Então eu faço a pergunta aqui. Por que Paulo disse que a fé, ao invés de anular a lei, a confirmava? Justamente por conta disso. Por conta da fé. Fé em uma pessoa que cumpriu a lei em meu lugar. Olha o que ele diz em Romanos 10, 4. Vamos ler o 3 para contextualizar também. Desconhecendo a justiça de Deus, veja, desconhecendo a justiça de Deus. Quando alguém desconhece a justiça de Deus, o que ele faz? E procurando estabelecer a sua própria justiça. É o que acontece. Quando alguém não conhece a justiça de Deus, quando há uma denominação que se diz cristã, evangélica, que desconhece a justiça de Deus, o que essa mesma denominação faz? Procurando estabelecer a sua própria justiça. Exatamente isso aqui que a Igreja Adventista faz. Ao desconhecer a justiça de Deus, ela procura estabelecer a sua própria justiça com base na guarda do sábado, enquanto selo, sem o qual você não será salvo dentro da Igreja Adventista. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar a uma justiça que vem de Deus. E é exatamente isso que a Igreja Adventista faz. Ela não se sujeita à justiça que vem de Deus. Verso 4. Porque o fim da lei é o quê? O fim da lei não é produzir justiça. O propósito da lei, né? Da letra da lei. Que lei? Lei de Moisés. O propósito da letra da lei de Moisés não é o quê? Produzir justiça. Porque o fim da lei é Cristo.
para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não, daquele que crê. Vocês estão vendo que Paulo, sabiamente, habilmente, ele, de uma forma muito inteligente, ele procura fazer uma ponte entre Moisés e Jesus, não uma ruptura radical. Ele procura estabelecer qual é o verdadeiro papel da letra da lei de Moisés na nossa vida, na vida do crente. Porque o fim da lei, ou seja, o objetivo da lei, é Cristo para a justiça de todo aquele que guarda a lei? A letra da lei? Não. Para a justiça de todo aquele que crê. Meu Deus do céu, será que é difícil entender isso? E olha o que ele diz em Gálatas 3, de 23 a 25. Vamos lá para Gálatas. Capítulo 3, do versículo 23 ao 25. Mas, olha só, presta atenção nisso. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Ou seja, a lei estava em cima e nós embaixo. Éramos teleguiados, vamos dizer assim, né, pela lei. Estávamos agarrados com as nossas mãozinhas sob a tutela da lei, nas mãos da lei, né? E nela encerrados para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, para quê mesmo? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela guarda da letra da lei? Não, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Em quem mesmo? Em Jesus Cristo. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. A quem Paulo se refere aqui como guardião, de forma metafórica? A lei. Que lei? Lei das obras, a lei de Moisés. A letra da lei de Moisés. Veja só, vou repetir esse texto aqui, para os meus irmãos adventistas que nunca entenderam ele. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Não permanecemos subordinados ao guardião. Olha, o guardião não manda em mim mais, ele não me conduz mais. Por que não? Porque agora eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu tenho fé em Jesus Cristo. E a minha vida é comandada por quem? Vamos ver isso agora? Vamos ver isto agora? Por que então eu não devo me submeter ao guardião? Por quê? Vocês estão vendo que Paulo, metaforicamente, se referia à lei como guardião. Por que eu não devo me submeter mais ao guardião? Ou seja, ao livro da lei e a tábuas de pedra? Por que não? Vamos ler. Romanos primeiro. Não, aliás, vamos ler Gálatas, já que a gente está aqui em Gálatas. Gálatas 5, de 1 a 6. Gálatas 5, de 1 a 6. Por que eu não devo me submeter mais ao livro da lei, ao guardião? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Lembram-se de Paulo falando, olha, nós estamos livres da lei. Por quê? Porque morremos para ela, não estamos debaixo dela. Estamos livres dessa lei. Qual lei? A letra da lei de Moisés. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. Quando a igreja tenta enfiar o sábado goela abaixo do mundo, ela está se submetendo à lei de Moisés. O problema é que a igreja adventista não prega a circuncisão. Deveria pregar a circuncisão, porque só estava sob a obrigação de guardar o sábado quem era circuncidado, quem pertencia ao povo judeu. Olha aqui. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês.
De novo, testifica todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Não é só o sábado, não, adventista. Você tem que guardar toda a lei. Você não quer viver debaixo da lei? Então tem que guardar tudo. Começa pela circuncisão. Você quer homem? Você quer homem? Procura um pastor aí, leva já como é que fala? Uma navalha e pede a circuncisão. Quem sabe vocês não se circuncisam a si mesmos, né? Um circuncida o outro. Porque vocês vão ter que agora obedecer toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Paulo está falando especialmente aqui em relação aos Gálatas, porque ele havia lhes pregado o verdadeiro evangelho. Paulo havia, pelo Espírito Santo, colocado eles sob a égide da graça. Mas aí vieram alguns falsos irmãos, se intrometeram no meio deles, judaizantes, e os convenceram a guardar de novo a letra da lei mosaica, porque senão eles não seriam salvos. Então, referindo-se àquela experiência dos Gálatas, ele diz, olha, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, não da letra da lei, não. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo quê mesmo? A fé que atua pelo quê? A fé que atua pelo amor. É isso que tem importância em Cristo Jesus. Romanos 13. Romanos capítulo 13, 8 a 10. O que importa mesmo? Guardar o sábado? É isso, a igreja adventista, que você tem para o mundo? Não fiquem devendo, de 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Como é que eu cumpro a lei? Guardando o sábado? Não, amando ao próximo. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. Você percebe que ele cita mandamentos morais aqui? Ele não cita nenhum mandamento de natureza cerimonial, como guarda de sábado. E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então há mais algum mandamento? Há mais algum mandamento? Vai dizer a igreja adventista que há. Ok, então se há, o que esses outros mandamentos nos indicam? O que implica isso, haver outros mandamentos? Todos se resumem nesta palavra: ama o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor. E é desse modo que a fé se concretiza na nossa vida, pela prática do amor ao próximo. É isso aqui que acaba importando para nós. Então, é por isso que eu não devo me submeter mais ao livro da lei, ou às tábuas de pedra contendo lei. Olha o que Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 6 a 8. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Adventista, você nunca entendeu isso. Deus te chamou para ser ministro da nova aliança, não da letra da lei mosaica, mas do Espírito. Você tem que ser ministro do Espírito, porque a letra mata, adventista, a letra mata, esqueça a questão da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja que há aqui, agora sim, há aqui, né, uma distinção, uma separação entre aquilo que a letra da lei mosaica faz e o Espírito. Enquanto a letra mata, o Espírito vem e vivifica. O que a letra faz ao matar, o Espírito Santo faz o contrário. Ele vivifica, sem a própria letra da lei. É ele o responsável por vivificar-nos. E se o ministério da morte, olha, ministério da morte. O
que ele entendia como o ministério da morte? O ministério da letra, da lei que mata, né? Esse ministério da morte gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Senão os 10 mandamentos. Ministério da morte. Esse ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É dessa forma que Paulo promove aqui uma continuidade de Moisés para Jesus, por meio do Espírito Santo. De Moisés para Jesus. Então não há uma ruptura entre a lei de Moisés e Jesus. Há uma continuidade. Há uma continuidade. Aí o adventista vai, então você está se contradizendo, porque se você diz que há uma continuidade, você tem que continuar obedecendo a letra da lei de Moisés. Não é isso não, cara pálida. Você não viu o que eu li? Paulo dizendo aos romanos, anulo a lei de Moisés. Ele não diz a lei de Moisés, mas está subentendido. Pela fé? Não. Pelo contrário, de modo nenhum. Eu cumpro, eu confirmo a lei. Então como é que eu confirmo a letra da lei de Moisés na minha vida? É guardando o sábado? É me submetendo a outras ordenanças da letra mosaica? Não, é pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. E de que forma isso se concretiza em minha vida? Pelo ministério do Espírito. E por último, eu sei que esse vídeo ficou longo. Eu pergunto, o que a fé em Jesus Cristo faz por mim, que a letra da lei não faz? Romanos capítulo 8, de 1 a 4. Romanos capítulo 8, de 1 a 4. O que a fé em Jesus Cristo faz por mim, que a letra da lei não faz? Presta atenção. Romanos 8, 1 a 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo agora vai explicar por que não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. E você vai ver que não é porque eles guardam o sábado. Não é por isso que não há mais nenhuma condenação. Não é porque eles creem em Ellen White como espírito de profecia que não há mais condenação. Não. Ele vai dizer por quê que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então nós temos uma lei que produz vida, porque ela é baseada, fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, e por meio do Espírito ela se concretiza em nós, a lei do Espírito da vida. Então há a lei do Espírito da vida que nos liberta, nos livra, como diz aqui, ó, livrou você da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é esta? Aquelas que foram gravadas em quê? Tábuas de pedra, ou no livro da lei. Essa é a letra da lei do pecado e da morte, que o Espírito nos livrou. A lei do Espírito da vida nos livrou. Perceba isso, irmão. Verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, que lei? A lei de Moisés. Por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Por que ele fez isso por meio de Jesus? 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Que lei que ele está falando? A exigência da lei de Moisés. Tudo que ela exigia de mim e de você, ela agora se cumpre em nós. Por quê? Porque eu guardo a letra da lei de Moisés? Não. Porque agora eu estou sob a jurisdição da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, o que a fé faz que a lei não pode fazer? A letra de Moisés não faz. É fazer com que a lei se cumpra em mim.
todas as exigências da lei se cumprem em mim agora. É deste modo que eu confirmo a lei. Anulamos, pois, a lei de Moisés, estou acrescentando Moisés aí, pela fé? Não, de modo nenhum. Antes confirmamos a lei. Então, de que modo que eu confirmo, de que modo eu cumpro a lei, de que modo as exigências da letra da lei de Moisés se cumprem em mim? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É pela fé em Jesus Cristo. E por meio da ação do Espírito Santo em mim. É desse modo que eu cumpro a lei. Vocês entenderam? Como é que há uma continuidade entre Moisés e Jesus? Não uma ruptura radical? E por último, eu lembro a vocês de algo que aconteceu, que foi relatado por Paulo em Gálatas capítulo 2. Vamos para lá? Estou encerrando o vídeo e vou encerrar agora. Mas antes, leiam comigo o que Paulo diz aqui acerca de Pedro. Gálatas 2, a partir do verso 11. Quando, porém, Cefas Pedro, né, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago era o líder da igreja primitiva, tá? Ele comia com os gentios. Então percebam essa coisa. Antes de chegar os enviados de Tiago, lá de Jerusalém, o que Pedro fazia? Ele se misturava com os gentios, banqueteava com eles, comia com eles. Quando, porém, chegaram os enviados de Tiago, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Judeus convertidos, que vieram de Jerusalém. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele. Veja que houve um grupo de judeus convertidos que também se juntaram a Pedro com essa hipocrisia. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Até Barnabé, até tu, Barnabé. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, Pedro, né, na presença de todos. Vixe, foi na presença de todo mundo. Na vista de todo mundo. Paulo, repreendendo Pedro, grande Pedro. E olha só o que Paulo diz aqui, presta atenção nisso. Se você que é judeu, vive como gentil, e não como judeu, ou seja, você já não vive mais como judeu? Desde quando você, judeu, não vive mais como judeu? Você não vive mais como judeu, desde que ele se converteu a Jesus. Desde que Jesus o resgatou. Então ele era judeu, mas não vivia mais como judeu. Por quê? Por causa de Cristo. Mas Paulo está dizendo, olha, se você que é judeu vive como gentil, não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? É o que a igreja adventista do sétimo dia faz, não sendo ela uma igreja judaica. A igreja adventista, vocês dizem ser cristãos. Por que vocês que dizem ser cristãos agora querem viver como judeus? Por que vocês, como cristãos, querem obrigar os crentes, especialmente os crentes, porque vocês gostam de atacar os crentes, né? Católicos, evangélicos, de outras denominações, vocês gostam, né? Por que vocês que se dizem cristãos querem enfiar goela abaixo do mundo uma proposta para que eles sejam e se tornem judeus, guardando o sábado? Mas é como eu disse, Paulo deixou claro, olha, você quer ser judeu mesmo, quer se submeter à lei? Então começa pela circuncisão. E quando você circuncidar-se, você estará sob a obrigação de viver debaixo da lei, guardando tudo que a lei propõe para vocês no livro da lei, nas tábuas de pedra. Pronto, e acabou. E aí, meus queridos irmãos? Eu sou cristão, você é cristão. Eu devo viver pela letra da lei? Por que eu não preciso mais, sob a égide da nova aliança, de guardar sábado ou qualquer outra ordenança judaica? Por quê? Então, agora, pelo fato de eu ser cristão, eu vivo sem lei? Não. Eu vivo debaixo da lei de Cristo, por meio do Espírito Santo que me guia.
Porque, sob a égide da nova aliança, os princípios morais e legais de Deus estão dentro de mim agora. Estão dentro de mim. Não estão fora de mim. Eu não preciso da letra da lei, nem tábuas de pedra contendo leis. Por quê? Porque tem um Espírito Santo em mim. É o Espírito Santo que me conduz. É o Espírito Santo que me guia. Ele é o representante de Jesus. Nós não estamos mais sujeitos a esse guardião chamado lei. Não precisamos mais estar sujeitos a esse guardião, subordinados a esse guardião. Já era. Guardar sábado, portanto, é estar sujeito a esse guardião chamado lei. E se você está sujeito a uma lei, você está obrigado a guardar toda a lei, toda ela, tudo que está escrito no livro da lei, nas tábuas de pedra, sem falhar um ponto, uma vírgula, uma palavra sequer. Não pode falhar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.